Bom, e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando a estrutura que eu utilizei para estar faturando R$33 mil e tendo um lucro aí de R$11 mil com esta oferta. Essa estrutura eu utilizo em todas as ofertas desde o período de teste criativo, pré-escala e escala. Então, consiste em uma estrutura aí muito simples. Na minha estrutura de teste criativo, eu sempre utilizo a primeira opção, que seria CBO 116, uma campanha, um conjunto de anúncios e 6 criativos. Eu utilizo dessa forma. Tem uma rapaziada aí que costuma colocar até 10 criativos aí. Eu não faço muito isso, principalmente em período de teste. Porque essa estrutura é perfeita? Porque ela gasta menos para validar e tem uma segurança a mais no caixa. Ou seja, é muito bom para quem está começando com pouco investimento. Hoje em dia, não precisa muito aí, rapaziada, de você ter um caixa muito mirabolante, você ter muito dinheiro para estar começando no digital. Eu, inclusive, a minha primeira oferta que eu acertei, eu não cheguei a gastar nem R$400 para acertar ela e faturei 21k com ela. E, cara, basicamente aqui com R$120 você consegue testar uma oferta aí de boa, consegue validar, consegue ter uma visão ali se a oferta de fato vende, se a oferta é boa ou não. Ou seja, aqui eu recomendo R$60, ou seja, R$10 para cada criativo, que você vai estar colocando aqui nessa CBO 116. A próxima é a queridinha de muitos, a CBO 111 ou a BO também. A rapaziada eu vejo usando muito a BO, sempre começa com a BO, e eu já vi uma rapaziada começando sempre com 3 criativos. Cara, aqui depende muito mais de caixa, porque cada criativo é isolado em uma campanha, ou seja, a maioria dos players vão recomendar você estar colocando aí 25 de orçamento para cada. Aqui temos outra próxima aqui também, essa CBO 11X ou 1x1, essa 1x1 aqui muitas das vezes pode ser considerado em um tipo de escala baiana, só que isso daqui é questão de escala mesmo, né? Eu tô falando só isso aqui, mas é parte de teste criativo. Essa aqui, cara, eu não uso muito, vou falar a verdade aqui, porque o orçamento vai variar de quantia de criativo e quantidade de campanha. Então não é um estilo de campanha voltado ali mais para iniciantes. Eu recomendo aí que você tá com pouco caixa, você tá querendo entrar de fato aí no mercado de low ticket, eu aconselho você a estar começando aí com a CBO 116, porque você vai gastar muito menos e vai validar muito mais. Eu até separei aqui uma parte de relatório dessa oferta que eu tava rodando, os meus primeiros dias que eu tava rodando com ela. Claro, aqui já tem um pouco de tempo que tava rodando, não sei o dia exato que eu comecei aqui, mas cara, isso aqui não teve segredo, eu não dupliquei, eu não inventei de fazer escala baiana, foi sempre mantendo só essa estruturinha CBO 116, e toda vez que eu ia fazer criativos novos, eu testava nessa mesma estrutura, não isolava o criativo, não fazia nada. Isso aí é só baboseira. E nos primeiros dias era isso aqui, ó, 1.600 de faturamento, 800, 1.500, e sempre mantendo essa média com um ROI aí até de 2, um ROI muito bom. A parte de pré-escala não tem segredo também, aqui eu tô falando com base no que eu uso, tá? Então é a CBO 116 a que eu tô usando. Eu não vou falar dessas outras aqui, até porque não tem por que eu falar de algo que eu não uso, mas eu coloquei ali mesmo porque de fato existe isso aqui e tem uma rapaziada que usa isso aqui demais. Mas com base aqui na minha experiência, CBO 116, cara, na parte de pré-escala não tem segredo. Eu simplesmente desativo os criativos que bateram o CPA e não venderam. Ah, Kevin, como eu vou saber o meu CPA ideal? Cara, muito simples, isso aí você pode até perguntar para o GPT. Vamos supor que você está rodando uma oferta com 2 tickets, um ticket aí de R$19,90 e outro de R$29,90. Chega para o GPT, fala para ele os seus 2 tickets e pergunta para ele uma média de CPA ali. Ele vai te dar o seu CPA ideal, ou você pode ver de acordo com a RPU, só que aí você já teria que estar rodando essa oferta aí. E essa opção de isolar os criativos campeões em uma CBO 1 ou apenas manter eles ativos na campanha. Essa parte de isolar eu não faço, eu coloquei aqui porque eu já fiz, deu certo, deu, mas não deu tanto certo assim. Então eu prefiro desativar todos os criativos que bateram CPA e manter os campeões ativos e só escalar na base do orçamento. E você também tem a opção de fazer uma campanha bid cap com criativos que tiveram pelo menos uma venda. Ou seja, pô, aqui é papo de, pô, o criativo vendeu, é isso mesmo. Você não precisa pegar ali os melhores criativos que tiveram 10, 20, 30 vendas. Cara, o criativo fez uma venda, isola eles numa campanhazinha bid cap e deixa rodar. Só que eu aconselho essa bid cap aqui para quem já tem muito criativo que já vendeu. Papo de 7, 8 criativos aí no mínimo. Aqui na parte de escala também não tem muito segredo. É uma das estruturas que eu mais gostei de testar essa CBO 116, porque ela é muito fácil de escalar com ela também. Como eu falei aqui, é mais na base do orçamento. E a forma que eu utilizo nas minhas operações hoje é isso aqui, ó. O orçamento eu dobro a cada 2 vezes a quantia de vendas. Por exemplo, saiu 2 vendas, eu dobro o orçamento. Saiu 4 vendas, eu dobro. Saiu 8 vendas,
assim sucessivamente até atingir o teto. Esse teto que eu falo, rapaziada, é muito simples, é quando o seu ROI começa a baixar e o CPA começa a aumentar demais. Ou seja, por exemplo, eu comecei com R$100 de orçamento na minha campanha, saiu 2 vendas, dobrei para 200, saiu 4 vendas, dobrei para 400, saiu 8 vendas, dobrei para 800, mas vamos supor que eu dobro para 1.600 quando sai 16 vendas, o ROI começa a cair, o CPA começa a aumentar, aí eu volto para 800 e eu encontrei o teto da minha campanha. Agora eu sei que em todo dia que eu for escalar mesmo, eu não posso passar desse orçamento, porque de fato meu CPA vai aumentar, meu ROI vai abaixar, vou tomar um head ali, enfim. Então, nada de duplicar. Coloquei um depende aqui, mas esse depende aqui, cara, vai variar muito, entendeu? Vai variar muito da sua oferta também. Tem conta de anúncio também que aceita duplicar, muitos não aceitam. Eu testei duplicar aqui na minha operação, cara, não deu certo de jeito nenhum. Enfim, eu tô passando aqui por alto, só o que eu uso, só o que eu utilizo aqui. E voltando aqui na dash da Ultimify, podem ver que aqui eu tive um ARPU até muito bom. Essa aqui era uma oferta que eu tava rodando com 2 tickets, um de 17, outro de 27. E cara, CPA de 17 ali é uma média que eu tive e esse ARPU aqui. Talvez se eu tivesse duplicado, não, que eu dupliquei, né? Se eu tivesse permanecido, forçado uma escala ali duplicando, teria dado muito mais e meu ARPU ia baixar, eu não ia ter um lucro tão bacana assim. E mesmo assim foi uma oferta que com essa estrutura, que é uma estrutura mais segura, né? Manteve um ROI ali de 1,55. Como saber se a oferta validou? Cara, simplesmente não tem segredo. Isso aqui é voltando um pouco ali no topo de teste de criativo, CBO 116. Eu tô falando com base nessa estrutura, porque como eu falei, eu não utilizo nenhuma dessas outras estruturas aqui. Eu utilizo apenas essa daqui, que é o que tá dando bom pra mim e é o que eu tô fazendo. Eu nem tô colocando essa parada de reinventar a roda, escala baiana, escala não sei o que, escala paraguaia. Pô, isso aí é balela, velho. Isso aí muitas das vezes é balela. A rapaziada fica inventando moda aí só pra vender curso, mas pô, é o feijão com arroz que dá certo, pô. Aqui, ó, ou deu lucro ou saiu no break-even. Simplesmente se a oferta deu lucro, não tem o que dizer, tá validada. O break-even aqui seria um empate. Se a oferta saiu no empate, tipo assim, pô, coloquei 500, voltou os mesmos 500, coloquei 600, voltou 700, pus 900, voltou 800. Cara, basicamente essa oferta ela tem um grande potencial de colocar muito dinheiro no seu bolso. Por quê? Ou você otimiza página, funil e criativo. Se você otimizou tudo isso e a oferta em si continua ficando no empate, aí eu já aconselho você a descartar. Eu já perdi muita oferta por conta disso. Muitas vezes eu ficava no empate, não sabia o que fazer, achava que era oferta e cortava. O ROI sempre acima de 1,30 vai ser muito bom mesmo. Já dá para você ter um lucro, já dá para você ter uma margem. E uma coisa que eu vou falar aqui em questão da margem, com essa estrutura de campanha aqui, ó, em questão de ROI também. Quando você roda 1,16, o seu ROI tende a ser um pouco maior, só que você não vai vender tanto em larga escala. Ah, como assim? Cara, que escalar no orçamento funciona dessa forma. É mais seguro porque você vai gastar menos, porém você não vai ter tanto volume de vendas. O seu ROI tende a ser mais alto, óbvio. Só que quando você tem muitas campanhas duplicadas nessa CBO 111, cara, você vai torrar muito orçamento, porém vai vender demais. Consequentemente, o seu ROI tende a ser mais baixo. E aqui voltando aqui nos relatórios dia da semana, como eu tava mostrando aqui, cara, todos esses dias aqui, dá pra ver que aqui tem muitas decaídas, mas isso é comum. Foi só nessa estrutura, não tem segredo. Simplesmente estrutura simples aí que você pode aplicar para você tá aí testando suas ofertas. Você não vai gastar nem R$120, como eu falei, para testar suas ofertas e, enfim, é isso. Então é isso. Se você quer aprender a vender low ticket, me segue aqui no Insta, vou estar deixando meu Insta aqui abaixo na descrição. Me chama na minha DM lá que eu vou estar sanando todas as suas dúvidas. E é isso. Se inscreva no canal e tamo junto.